Livro Na Esperança de uma Nova Vida, Médiuns Doadores de Ectoplasma, Incorporação, capítulo 21. Na hora aprazada estávamos bem acomodados e não sei porquê, é só ali entrar e me chega o sono. Perco a razão do tempo e adormeço, só vindo acordar no fim da jornada. E quando isso se deu, estávamos no jardim da casa que nos abriga com amor, a nossa casa espírita. Imaginem que o pátio parecia uma praça de guerra, com mutilados, dementados, mulheres com profundos decotes lutando para ultrapassar a marca fluídica, que tornava impossível a penetração, a não ser por um descuido, não dos mentores, mas de alguns frequentadores do santo lugar. Parei de olhar aqueles espíritos e vi que junto deles se encontravam os mais iluminados espíritos, negando a afirmação de alguns quando dizem que os espíritos de Skol não descem à terra, eles que mais trabalham. A luz nada a apaga, principalmente as trevas. Aproximamo-nos da casa onde o trabalho nos esperava e com surpresa encontramos muitos conhecidos do nosso tempo de espírito encarnado. E muitos não nos reconheceram. Sim, eram desencarnados. Ultrapassamos a proteção fluídica, onde os lanceiros fazem a guarda e selecionam os frequentadores desencarnados da casa. É um trabalho que necessita muita abnegação e muito amor. Chegando ao salão, ouvimos uma suave música e um perfume se espraiava por todo o ambiente. Todos os trabalhadores da casa desdobravam-se em prestar auxílio. Meus irmãos, eram 4 horas da manhã. As reuniões daquela casa só se iniciariam às 8 horas da noite e já todo aquele movimento. Diante daquele vai e vem, refleti sobre a atitude de alguns encarnados que dizem professar a doutrina espírita cristã, mas que permanecem indiferentes ao serviço que a casa oferece. Uns dizem, eu não enxergo, não sinto nada, por isso nada posso fazer. Se esse é o seu caso, olhe ao redor e você poderá ver os próprios encarnados, os irmãos que caminham junto a você, e esses você pode enxergar. Por que fingir não os ver? Quando encarnado, gostava muito do cigarro e hoje vejo como é prejudicado um trabalho espiritual pelos efeitos tóxicos da nicotina, com médiuns, dirigentes e visitantes da casa fornecendo fluidos pesados do fumo aos irmãos que ainda precisam do cigarro. Assusto-me muito ao constatar como um simples cigarro pode atrapalhar tanto. Sentamos no salão da casa espírita enquanto o suave perfume nos limpava os miasmas pesados do pátio. O protetor da casa fez uma saudação, com voz emocionada, pois atravessava momentos de apreensão. No instante em que o irmão falava, tínhamos a impressão de que ali era a porta de ligação do céu com a terra. Olhamos o teto e vimos todo o firmamento magnético e as crianças espirituais entoando belas canções. Ainda na terra, ignoramos ou fugimos destes belos e proveitosos lugares, desprezando-os pelos prazeres fugazes em ambientes luxuosos, sonhando e pedindo paz e felicidade, quando bem junto de nós ela está, apenas por ser humilde, não a enxergamos. Comparei os amigos desencarnados que junto a nós saboreavam daquela paz com os que se acotovelavam lá fora, prisioneiros de si mesmos pelo abuso do livre-arbítrio. Perguntei ao Kai se aqueles espíritos trabalhadores sempre lhe ficavam sem ir à espiritualidade e ele confirmou, dizendo que só uma vez por mês eles assistiam a uma aula para a melhoria da tarefa que efetuam com tanto amor e desprendimento. Geralmente são espíritos ligados à fundação da casa e são verdadeiros apóstolos do trabalho. A sala estava vazia. Fizemos uma prece junto a outros trabalhadores para a limpeza necessária. Vimos a ficha de cada médium e a pontualidade dos mesmos. Podemos verificar que aquele grupo era composto de médiuns munidos de muita boa vontade, assíduos e com grande dose de fraternidade, o que necessita por demais ter um grupo. A sala para os encarnados tinha 4 por 6 metros. Para nós era um salão de imensas proporções, tudo estava florido. Chamou-nos a atenção uma jovem senhora que colocou sobre a toalha fluídica belas flores perfumadas. Observou o Kai. A mulher é sempre cuidadosa, em qualquer plano,
Ela embeleza o ambiente com muito prazer, colocando as vasilhas com água cristalina para a fluidificação. As cadeiras eram tratadas com um jato magnético, como que centralizando nelas uma rede protetora. Tudo era silêncio. As horas se passaram e as primeiras pessoas começaram a chegar, felizes e sorrindo. Foram sentando nos lugares escolhidos, cada um com muito respeito. Afastava sua cadeira com o mínimo de barulho. A janela também foi aberta sem quebrar a harmonia do ambiente. Fiquei surpreso com todo esse cuidado, pois outros grupos se assemelham a alunos rebeldes dando risadas, falando alto, empurrando as cadeiras desastradamente. E hoje, ali, cada médium tinha junto de si os amigos protetores orientando-os e eles recebendo a intuição. Era um grupo muito consciente do trabalho que ia efetuar. Cada qual lia uma mensagem aguardando a chegada do dirigente, que os tratava como irmãos e não como dirigidos. O ambiente crescia em vibração. Laços fluídicos uniam aquelas mentes e muitas delas alcançavam alturas incalculáveis. Sadhu disse-nos: mãos à obra. Vamos começar o trabalho agora. Os médios já estão prontos. Foi-me oferecido um pequeno balão, como os de oxigênio, cujo controle eu tão bem conhecia. Samhita ia colocando sua plaqueta cintilante na testa dos encarnados e muitos deles sentiam um ligeiro estremecimento. Quando isso acontecia, eu percebia que algo penetrava o balãozinho. O grupo continuava lendo e orando. Aquele que não incorporava era uma tocha de luz. Luz esta que transmitia através de um tubo que o Sadhu colocava no plexo solar de cada médium, levando-o até as entidades doentes que iam sendo trazidas. Um trabalho belo demais. Nunca imaginei que tivesse gente encarnada já tão conscientizada do grande trabalho da espiritualidade. Mas lidar com aqueles irmãos anônimos que só iam para doar tocou-me o coração e desejei acompanhar um médium consciente dos seus trabalhos durante a realização da missão. Os desencarnados não paravam. Quando o dirigente deu início à sessão, muitos desencarnados doentes já tinham sido atendidos. Muitos mesmo. Feliz o médium ou os frequentadores de uma sala ou casa espírita, cônscio do seu dever de doar, de servir. Estava emocionado. Tirei o balão da mesa e foi colocada uma ânfora. De dentro dela saiu uma fumaça perfumada que se entranhava nos perispíritos dos médios, como que os reabastecendo. E eles em silêncio doando. Boa quantidade de irmãos foi socorrida, muitos deles deixando ali a capa do ódio, da vingança e do orgulho. O grupo os havia ajudado através do exemplo de cada participante. Imaginei que tudo tinha terminado para nossa tarefa. Só precisávamos daquele balão de ectoplasma. Orando me encontrava, quando ouvi um barulho estranho e deu entrada no ambiente uma entidade toda envolvida em uma capa fluídica, como as camisas de forças dos hospitais de doentes mentais. A entidade gritava muito. Agora pensei, o grupo se desequilibra. Conheci logo a entidade. Era a garota do Diogo, em uma crise alucinatória, desejando os tóxicos a que estava acostumada no Vale dos Picos. Confesso que nada entendi. Não sabia que ela precisaria ser tratada na Terra, junto aos encarnados. Seus olhos estavam vidrados e os nossos amigos a ajudando. Quem estava parando era a Karina. Era um quadro desesperador. O dirigente e a vidente logo perceberam e pediram mais conscientização dos médiuns para receberem de seus mentores as forças necessárias. Foram aproximando-se com ela e juntando ao perispírito de um médium. Este foi recebendo todas as vibrações da garota, a fisionomia, os gritos, como se fosse a doente. Fiquei impressionado. Ajudava os amigos fornecendo a eles os remédios que eram necessários àquela entidade. O médium, antes tranquilo, era a expressão do terror, do desespero, e aí pude perceber por que é necessária a intervenção do médium no tratamento. Temos entidades que só recebem um remédio mantendo-o junto ao corpo de carne, só incorporando podem escutar, ver e sentir. A garota mudou até o olhar. Foi aplicado na sua veia o que lhe estava fazendo falta naquela hora.
O médium era o reflexo da dor e do desespero. Eu não sabia se o médium era a garota ou se a garota era o médium. Um trabalho magnífico. Os dirigentes oravam, o grupo de médiuns doava, uma pasta esverdeada colhida por nós foi colocada nos perispíritos do médium e da doente. O dirigente tentou falar com a jovem, mas ela nada respondeu. O efeito dos remédios fazia-se sentir. Ele, então, com muito carinho e amor, ofereceu a ela e a nós os préstimos do grupo em novas oportunidades. Os médiuns choravam baixinho, penalizados. Ali estava uma jovem que podia ser a filha de cada um deles. Nós também estávamos emocionados. A doente estava sendo retirada na maca, mas calma, sem a camisa fluídica. Não sabemos quantas vezes voltaremos para trazê-la, mas temos fé que, se este grupo não se desfizer, se os campos mentais não deixarem as trevas se aproximar, logo estaremos de volta. Afinal, todos os médiuns receberam passe e nenhum sentia nada de anormal. Eles tinham só a certeza de terem cumprido com o dever de espíritos cristãos. Fizemos um círculo envolvendo-nos, mãos dadas, concentrando energias. As ondulações se fizeram sentir poderosas, alcançando vários lugares, levando muita paz e amor. Quantas vezes estamos sozinhos e sentimos um bem-estar estranho? São vibrações boas que nos chegam dos corações que oram. Mas quantas vezes não se dá o contrário, uma raiva, uma revolta estranha nos assalta? Assim como existem aqueles que oram, também para a tristeza do Pai existem os que ordenam e pregam a destruição. Os dirigentes fizeram a prece. Obrigado, Deus, por nos ter dado Jesus e ter permitido que nosso irmão maior até nós chegasse e junto a nós tivesse deixado, através do amor, o exemplo do trabalho verdadeiro de ajuda aos pobres e sofredores. Obrigado, Senhor, e permita que Jesus esteja sempre presente onde existam a dor e o desespero, alertando-nos para o trabalho, ajudando-nos ao esquecimento de nós próprios, para que possamos estar junto ao Mestre, hoje, amanhã e sempre.